A história que eu vou contar pra vocês agora, ela aconteceu há alguns meses atrás, mais ou menos uns 5 meses atrás. Eu sinto que eu preciso contar essa história pra alguém. Eu provavelmente vou postar isso em algum lugar da internet. Se alguém algum dia achar isso, eu provavelmente não vou mais estar vivo. Bem, há mais ou menos uns 5 meses atrás, um amigo meu da escola veio e me apresentou a lenda de um tal jogo que existe na internet. O jogo se chamava Chorão of Fear. Era um jogo de terror do Chorão. E a lenda dizia que esse jogo maldito, se você jogasse ele pareceria um jogo normal, como de terror ou algo assim. Mas com o tempo o jogo mudava e mudava, até que em algum momento a tela do seu computador iria desligar e ia ficar azul. E apareceria só uma mensagem na sua tela, escrito: dias de luta, dias de glória. E no dia seguinte você seria encontrado morto na sua casa. Essa era mais ou menos a creepypasta que meu amigo havia me contado. É uma creepypasta bem merda, provavelmente escrita por uma criança de 11 anos ou algo do tipo. Mas o jogo supostamente existia. Não um jogo amaldiçoado, mas um jogo de terror do Chorão. E caralho, velho, eu precisava ver essa merda. Tipo, é uma porra de um jogo de terror do Chorão, velho. Sério, eu precisava ver isso. Logo depois disso eu fui pra casa correndo pra buscar na internet, encontrar esse jogo. Pesquisei por todos os lugares que eu conhecia, não encontrei nada. Perguntei em vários fóruns da internet pra ver se eu encontrava alguma resposta sobre a localização desse tal jogo misterioso. No dia seguinte um cara me mandou uma mensagem me respondendo e me passou o link do download do jogo. Quando eu joguei o jogo, era exatamente como meu amigo havia descrito. Você começa numa sala com as paredes brancas, você segue por vários corredores, até que uma hora você encontra o Chorão e começa a tocar a música Céu Azul do Charlie Brown Jr. Eu ri pra caralho quando eu vi isso, mas eu joguei mais um pouco e depois eu parei de jogar. Mas nada de assustador ou algo do tipo. No dia seguinte eu fui jogar o jogo, mas dessa vez tava tocando uma música diferente do Charlie Brown Jr. E eu achei aquilo bem estranho. E algumas vezes o Chorão respawnava em lugares diferentes do mapa. No dia seguinte, quando eu fui falar com meu amigo, ele falou que esse talvez não fosse o jogo original do Chorão, e sim alguma versão feita por um fã da creepypasta ou algo assim, porque a versão que eu tinha era muito fiel à creepypasta. No dia seguinte, eu e meu amigo fomos pra casa, porque ele tava muito interessado no jogo que eu tinha, na versão que eu tinha do jogo do Chorão. Então, quando chegamos lá, eu abri o jogo e ficamos mais ou menos 1 hora procurando pelo Chorão, mas o Chorão, ele simplesmente não tava lá. Tipo, nas outras vezes ele só spawnava em lugares diferentes, mas dessa vez ele não tava em lugar nenhum. Depois de 1 hora procurando, meu amigo achou que eu tava pregando algum tipo de peça nele, então ele ficou muito puto comigo. Mais tarde, quando ele foi embora, eu tentei jogar o jogo de novo. Quando eu abri o jogo, o Chorão estava bem na minha frente. Na hora que eu abri, eu tomei um puta susto. Então eu desliguei o jogo e eu tentei gravar dessa vez. Tipo, gravar a tela do meu PC e mostrar o vídeo pro meu amigo. Então eu comecei jogando e eu já tava gravando, mas o Chorão, mais uma vez, ele não tava em lugar nenhum. Então foi só eu parar de gravar que ele apareceu do nada na minha frente. Eu tomei outro susto, então eu parei de jogar. Eu fiquei mais ou menos 1 semana sem jogar, eu tinha quase esquecido que esse jogo existia. Então um belo dia eu pensei em voltar a jogar e tentar gravar ele de novo. Que dessa vez eu tive a ideia de começar a gravar quando eu encontrasse o Chorão, pra não ter o perigo dele desaparecer de novo e me dar outro susto. Mas dessa vez, quando eu comecei a jogar, o jogo tava diferente. Não era que nem nas outras vezes que, sei lá, tinha uma sala a mais ou o Chorão spawnava em um lugar diferente. O jogo tava completamente diferente. O mapa não era o mesmo. Nas paredes tinha uma letras em vermelho, que eram letras das músicas do Charlie Brown Jr. tinham na parede. E dessa vez não era como no outro jogo, onde os corredores tinham um final. Os corredores simplesmente não tinham fim. A cada porta era mais um corredor infinito, praticamente. Então eu comecei a seguir por esses corredores e eu comecei a perceber que, pelo caminho que eu estava seguindo, as letras estavam ficando cada vez menos presentes na parede. Então eu achei que eu estava indo pro lugar certo. Até que chegou num ponto onde não tinham mais letras nas paredes e simplesmente não tinha mais mapa. Era tudo preto. O mapa simplesmente acabava ali. Então eu pensei em voltar. E eu percebi que também, dependendo de alguns caminhos, as letras começavam a aparecer mais e mais nas paredes. Então eu pensei que talvez eu pudesse encontrar alguma coisa seguindo pelo caminho com mais letras. Então, cada vez mais as letras apareciam mais e mais na parede. Até que a um certo ponto eu não conseguia mais identificar o que estava escrito de tantas letras, tinha uma por cima da outra. Até que eu cheguei em uma sala. O corredor era completamente vermelho.
De tantas letras que tinham, o corredor estava completamente vermelho. Então eu cheguei lá, naquela maldita sala. A sala era imensa. Geralmente as salas do jogo eram uns cubículos, mas essa era gigantesca em altura e comprimento. E lá tinha uma escada, e eu comecei a subir aquela escada. Por causa da névoa que tinha no jogo, eu não conseguia ver o fim da escada. Então comecei a subir, e cada vez ficou mais nítido pra mim o que tinha lá em cima. Quando eu cheguei no topo da escada, lá estava ele, Chorão Charlie Brown, mas sabia seu rosto estava completamente desfigurado. Eu só consegui identificar que era o Chorão por causa da música que estava tocando. Céu Azul do Charlie Brown. Então, eu disse, te peguei, otário. Então eu comecei a gravar. Finalmente consegui gravar o Chorão pra mostrar pro meu amigo. Mas naquele momento, o Chorão ficou com um rosto. Seu rosto mudou. Ele agora estava com uma... Diferente de uma expressão de tristeza que sempre havia em seu rosto, agora a expressão era de puro ódio. O Chorão veio em minha direção em uma velocidade jamais antes vista. Quando ele encostou em mim, o jogo desligou. Eu achei aquilo bem estranho. Eu tentei abrir o jogo de novo e o jogo simplesmente não abria. Ficava uma tela preta e um tempo depois o jogo desligava. Então eu desisti de jogar o jogo. Eu mandei o vídeo pro meu amigo e ele ainda assim não acreditou muito em mim e pediu pra eu mandar o link do download do jogo. Então eu mandei o jogo pra ele. No dia seguinte meu amigo simplesmente não foi na escola. Eu achei que talvez fosse uma coincidência ou ele estivesse tentando pregar algum tipo de peça em mim. Por mais que eu achasse estranho que ele fosse faltar a aula só pra pregar uma peça em mim. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia de que ele havia falecido. Que ele havia sido encontrado no seu quarto, completamente mutilado. E na tela do seu computador havia uma mensagem: dias de luta, dias de glória. No mesmo dia que eu cheguei em casa, abri meu computador, deletei aquele jogo, aquele maldito jogo no meu computador, todos os registros de que eu tinha ele. Eu queria aquela merda longe de mim, eu queria simplesmente esquecer daquilo. No dia seguinte, quando eu tava mexendo no meu PC de noite, o meu PC simplesmente desligou e a tela dele ficou azul. A única coisa que tinha na minha tela, além da cor azul, era uma mensagem escrita: dias de luta, dias de glória. Naquele momento, eu gelei completamente. Eu não sabia o que fazer, tava completamente em choque. Então eu ouvi um barulho vindo da sala da minha casa, então eu tava completamente apavorado. Quando eu abri a porta, eu não ouvia nada, só uma música vindo da sala. Eu não conseguia identificar muito bem que música que era, mas enquanto eu fui descendo os degraus da minha casa, cada passo ficava mais nítido que música que estava tocando. Quando eu cheguei na minha sala, tudo que eu pude ver foi aquela cena horrível, aquela cena grotesca dos meus pais completamente mutilados, com uma trilha de um pó branco no chão e um skate. E vindo do skate estava tocando a música Papo Reto do Charlie Brown Jr. Naquele momento eu soltei um grito de medo e aquele skate voou na minha direção. Eu saí correndo desesperado pelas escadas. Cheguei no meu quarto, tranquei minha porta. Pude ouvir as rodas do skate batendo na minha porta. Quando eu olhei para a tela do meu computador, pude ver o rosto de Chorão furioso na minha tela. E a música estava ficando cada vez mais alta, quase ensurdecedora. Eu comecei a gritar de medo. Eu fiquei com tanto medo que eu acabei desmaiando. Quando eu acordei no hospital, eu ainda podia ouvir a tal música. Eu não sabia de onde vinha a música. Eu comecei a gritar desesperado, achando que aquele skate ainda estava por ali. Mas não tinha nada, era só a música. Demorou um tempo até eu perceber, mas a música não estava vindo de lugar nenhum. Ela estava vindo de dentro da minha cabeça. Só eu podia ouvir aquela merda. E ela não parava, e ela ficava cada vez mais alta. Já fazem uns 5 meses que eu tô ouvindo essa música. Ela não para, ela simplesmente não para. A cada dia ela fica mais e mais alta. Eu não consigo nem ouvir meus próprios pensamentos. Eu acho que eu tô ficando louco. Eu não sei se eu consigo suportar muito mais tempo vivendo desse jeito. Por isso eu tentei escrever essa história pra talvez alguém um dia descobrir o que aconteceu comigo. Mas nesse momento, quando eu terminar de escrever essa história, eu vou pular da janela do meu apartamento. Se vocês algum dia que já ouviram a tal creepypasta do jogo do Chorão, ou já encontrou o tal jogo do Chorão, eu quero deixar um aviso pra vocês: não joguem o jogo do Chorão.